Boa tarde, alunos. Agora nós vamos falar de algumas proteínas muito especiais que são as enzimas. Enzimas são proteínas especializadas em catalisar reações biológicas, ou seja, elas vão ser capazes de acelerar a reação química, mas elas não interferem nesse processo. Isso quer dizer que elas não viram produto, elas não são consumidas durante o processo. As enzimas, elas vão acelerar milhares de reações químicas que fazem parte do nosso metabolismo celular. Então, para nós funcionarmos, elas são essenciais. Elas vão interferir nas velocidades das reações, mas elas não vão alterar essa reação. Elas vão ser consumidas e virar produtos. E elas podem participar de várias reações. Nosso corpo não tem só uma reação de digestão de proteína no dia, né? Ela acontece em várias vezes digestões daquela proteína. Então, nós temos várias reações acontecendo e as enzimas atuando. Essa é uma das frases mais famosas: toda enzima é proteína. Né? Então, dentro do grupo das proteínas, nós temos as enzimas. É só dentro desse grupo. Mas nem toda proteína é enzima, porque nós vimos nas aulas anteriores que nós temos proteínas que são anticorpos, proteínas que são hormônios, mas que não são enzimas. Então, dentro da proteína, nós também temos outro tipo de função que não seja acelerar a reação química. Algumas enzimas, elas só vão atuar quando elas estiverem ligadas a um cofator, como um ferro, um zinco, ou alguma coenzima. E para que uma reação química aconteça, é necessária uma quantidade de energia. Essa energia nós vamos chamar de energia de ativação. Então, vamos dizer assim, quando atinge a energia necessária, a reação acontece. Então, vamos imaginar que aqui nós temos os reagentes, né, que é o que vai ser utilizado na minha reação química. Essa aqui é o pico que deve ser atingido de energia de ativação. Atingido esse pico, a reação acontece e é produzido o resultado da reação química, ou melhor, são produzidos os produtos. Sem a enzima, essa energia necessária para a reação acontecer é muito alta. O que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação, ou seja, ela faz essa reação acontecer com menor índice de energia, acúmulo de energia. Então, ela faz a reação por menos energia. Então, para acumular menos energia, é menos tempo. Por isso, a reação é mais rápida. Aqui nós temos, então, a enzima mais o substrato, que é o que eu vou utilizar na minha reação química, resultando na enzima, que não é consumida na reação, mais o produto. Aqui em vermelho, a energia que seria necessária se eu não tivesse a atuação da enzima, e em verde, com a atuação da enzima, bem menor. Então, os catalisadores, eles aumentam a velocidade da reação porque eles vão diminuir a quantidade de energia necessária para fazer essa reação. Para que a enzima atue no substrato, ela vai ter que se ligar à enzima e o substrato. Eles vão ter que se ligar. E para isso acontecer, existe um sítio de ligação, que é o local de encaixe. Aí ela encaixa no substrato e realiza a reação. Essas enzimas, elas são específicas. Então, por exemplo, a enzima que vai fazer essa quebra da maltose é uma, a enzima que vai fazer a quebra de proteína é outra. Então, elas são específicas. E essa enzima, a hora que acaba essa reação química, ela pode ser utilizada em outra reação. Então, ela pode ir para outra maltose fazer essa quebra também. Aqui nós temos a mudança de conformação da enzima devido à ligação com o substrato. Então, aqui é antes dessa ligação acontecer e essa aqui é depois. A molécula da enzima, aqui ela tem dois domínios, o rosa mais claro e mais escuro, e ela se encaixa ao substrato. Esse encaixe nós chamamos de modelo chave-fechadura, né? Então, nós precisamos de um encaixe específico. Lembrem-se que a chave é específica para cada fechadura de porta. E aqui nós temos a interferência. Algumas coisas interferem na atuação dessas enzimas. Então, por exemplo, aqui é a velocidade da reação
pela temperatura. A temperatura é um fator que interfere na atividade da enzima. Então, nós vamos ver que tem aqui uma temperatura ótima, que muito abaixo disso a reação não acontece e muito acima também não. Por que ela não acontece abaixo? Porque a queda da temperatura acaba com a atividade da enzima. E algumas enzimas a gente consegue recuperar isso quando eleva a temperatura. E nós temos uma utilidade, para isso. A utilidade seria, por exemplo, congelamento de sêmen em bancos de doações, de órgãos para transplante, que cessa a atividade da enzima por um período. E aqui nós temos uma curiosidade que algumas enzimas elas têm ações diferentes em várias partes do corpo do animal. Aqui é uma foto de um gato siamês. Os gatos siameses eles têm uma enzima que vai participar da produção desse pigmento que dá a coloração escura para eles. Mas essa enzima ela é inativada na temperatura normal do corpo. Então aqui ela não vai agir, o corpo fica clarinho. E ela vai estar ativa nas pontas. Então ela vai conseguir fazer a atividade dela de deixar as extremidades do animal mais escuras, porque ela age em temperaturas menores e as extremidades do bichinho são mais frias do que a parte do corpo. Aqui nós temos que tanto a enzima quanto o substrato sofrem a conformação para o encaixe. Ela não aceita simplesmente o substrato ele vai ter essa conformação e esse encaixe. Então aqui ele está mostrando o encaixe perfeito. E alterações na forma da enzima não vão conseguir encaixá-la ao substrato. Então, se a enzima sofreu uma alteração no formato, nós falamos que ela sofreu uma desnaturação. Aí ela deforma o centro ativo e o substrato não encaixa, e a enzima perde a sua atividade. Seria a mesma coisa que você pegar uma chave e derreter ela perde a sua atividade, ela não vai conseguir abrir ou fechar a porta. E quais são os fatores que vão interferir nisso? Os fatores são o pH, então existem enzimas que agem bem num pH baixo, que é um exemplo da enzima pepsina, que age no estômago. O pH dele é ácido, é o pH ótimo, mas que não age, desnatura num pH alto. Diferente da enzima tripsina do intestino, que age bem no pH alto, mas desnatura no pH baixo. Então, por isso que quando você engole, a comida do estômago vai para o intestino, a enzima do estômago para de agir no intestino, porque lá o pH é diferente e ela desnatura. Ela perde o seu formato. Outra coisa que interfere na velocidade da reação é a quantidade de substrato. Teoricamente, quanto mais substrato, maior atividade, até todas as enzimas estarem lotadas. A hora que todas elas estiverem atuando, atingir o ponto de saturação, está no trabalho máximo, não adianta dar mais substrato que não tem ninguém mais para atuar, tem que esperar para ter ela livre. O aumento na concentração de enzimas também vai alterar a velocidade das reações, quanto mais enzimas trabalhando, mais reações, desde que a gente tenha também substrato para que ela possa atuar. E nós temos também a inibição enzimática reversível competitiva. E se eu quiser parar com a atividade da minha enzima? Então, a competitiva, esse nome já sugere para a gente competição. Então, que competição? É quando uma molécula que tem uma estrutura semelhante ao substrato da enzima se liga para realizar a catálise. Ou seja, o inibidor ele vai competir com o substrato pelo mesmo lugar. Se o inibidor ligar, o substrato não tem onde ligar. E aí ele não deixa a enzima fazer a atividade, porque o substrato não tem como se ligar ali para fazer a atividade. Nós temos também a inibição enzimática reversível não competitiva, que é quando uma molécula ou um íon ele pode se ligar em um segundo lugar da enzima, que não no lugar do substrato, mas que isso pode distorcer toda a enzima e tornar o processo ineficiente. Então, pode ser uma molécula que não seja igual ao substrato, nem semelhante, mas que tem uma afinidade com a enzima. Seria isso aqui, ó. A gente teria a enzima, aqui o substrato, mas alguma coisa ligada em outro local da enzima, que quando ela está ligada não deixa ela trabalhar sobre o substrato. E por último, as inibições enzimáticas irreversíveis, que são quando algumas substâncias elas se ligam às enzimas e deixam elas inativas, e na maioria dos casos a substância reage com o grupo
funcional do sítio ativo e bloqueia o local do substrato. Não deixa a enzima trabalhar, é irreversível e não conseguimos voltar, portanto, ao normal da enzima. Como eu havia falado, algumas enzimas elas requerem ajuda, aos cofatores, que são, por exemplo, alguma molécula, um íon, para poder atuar. Então, aqui a gente teria a enzima e nós teríamos aqui ligado o cofator. É como se ele, e aqui a coenzima, é como se ele conseguisse ajudar ela a fazer o trabalho dela. Pessoal, na sequência segue uma música para ajudar vocês a gravarem melhor o assunto sobre as proteínas. Espero que tenham entendido e até a próxima.